Aproveitando que você está em pé, queira por gentileza abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 19. João capítulo 19, versículo 23 e o versículo de número 24. Enquanto a igreja do Senhor está localizando este texto na palavra do Senhor, eu quero expressar a minha alegria e a minha gratidão em Deus pelo privilégio que Ele me concedeu, a mim, a minha família, de mais uma vez poder estar nesta querida igreja, adorando, celebrando e exaltando o nome do Senhor. Nós estamos no primeiro domingo de um novo ano que Deus nos deu. E como disse o bispo há poucos minutos, nós estamos no melhor lugar do mundo hoje à noite. Deus já falou ao meu coração desde o primeiro momento deste culto. Ele já falou ao seu coração, e se isto é verdade, você pode dizer amém? Glórias a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Oídes, da bispa Neuza, pelo carinho com que nos receberam nesta noite para cultuarmos ao Senhor Jesus, nesta amada igreja. Quero louvar a Deus pela vida dos muitos amigos, obreiros, pastores que fiz no ministério da Assembleia de Deus aqui em Campinas, pastor Samuel e tantos outros pastores, obreiros, amigos que o Senhor tem nos dado nesta caminhada. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz, que tive o privilégio de encontrá-lo, missionária Elza, que são amigos que Deus colocou em nossa caminhada. Quero também nesta oportunidade louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Eliezer de Jesus. Pastor Eliezer é a nossa base aqui em Goiânia. Todas as vezes que venho aqui eu acampo ali. Pastora Patrícia, sua família, que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Trago um abraço ao bispo Oídes, à bispa Neuza e a toda esta igreja, do nosso pastor na cidade de Curitiba, pastor Wagner. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um dos senhores e senhoras que aqui chegaram para adorar ao Senhor. Vamos à palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo de número 19, versículo de número 23, quando a palavra do Senhor nos diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Versículo de número 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Amém. Pode voltar ao seu lugar, pode tomar o seu assento. Queridos irmãos, querida igreja do Senhor, eu quero compartilhar convosco esta noite, tendo como base o texto que nós acabamos de ler, como se comportam os homens ao redor da cruz de Cristo. Me permita repetir o tema dessa palavra, para que você possa guardar esta palavra, que é a palavra de Deus, ao seu coração na noite desse dia. Como se comportam os homens ao redor da cruz. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo João, em especial no capítulo de número 19, nós identificamos nos versículos que acabamos de ler, versículo de número 23 e também no versículo de número 24, o primeiro tipo de comportamento que nos mostra como se procedem os comportamentos dos homens ao redor da cruz de Cristo. Ao olharmos para este texto, que não é novidade para nenhum de nós que está hoje aqui à noite, porque já lemos o capítulo 19, já relemos este texto por diversas vezes em nossa trajetória cristã, nós observamos que este texto, de uma maneira muito objetiva, faz referência a um grupo especial de pessoas. O capítulo 19, no verso 23 e 24, fala de uma forma bastante objetiva e direta sobre um grupo de soldados
que estavam ao redor da cruz de Cristo, no momento da execução da pena de morte do Filho de Deus. Quando nós olhamos para este texto, não há dificuldade na interpretação desta história, quando nós entendemos que, diferente do que acontecia na vida dos carrascos, ou na vida dos oficiais militares, que executavam diariamente penas condenatórias de morte, estes soldados não estavam ali naquele momento de dor, naquele momento de morte, e naquele momento de sofrimento de Cristo, preocupados com a situação em que o Filho de Deus estava enfrentando. Ao contrário de estarem preocupados, ao contrário de estarem sensibilizados com aquela cena, a Bíblia diz que o objeto de preocupação daqueles homens foram as vestes de Jesus e também a sua túnica. O texto que nós acabamos de ler é bastante claro, é bastante simples, quando nos traz a informação que, uma vez crucificado, os soldados pegaram as suas vestes e começaram a dividir estas vestes entre eles. Quando os soldados terminaram de distribuir estas vestes entre si, nós observamos no texto que a túnica lhes chamou a atenção. Nós conhecemos a história da túnica de Cristo, sabemos exatamente o que chamou a atenção desses soldados. O que chamou a atenção desses soldados foi a beleza, foi a maneira como esta túnica foi construída. Eles imediatamente observaram e identificaram que era uma vestimenta diferenciada daquilo que era normal. Era uma túnica que, entre as muitas características que ela tinha, ela não possuía nenhuma costura, ela não possuía nenhuma emenda. E isto chamou a atenção daqueles soldados e eles chegaram a um acordo. Diferente do que haviam feito com as vestes, não repartiram aquela túnica em pedaços como haviam feito anteriormente com as vestes de Jesus. De imediato propuseram o lançamento de sortes. De imediato propuseram que eles iriam escolher entre um deles, para que eles pudessem levar de maneira completa aquela peça do vestuário que cobria o nosso mestre, que cobria Jesus Cristo. Quando eu olho para este comportamento dos soldados que estavam responsáveis na execução da pena de Cristo, eu começo a observar aquilo que eu chamo de primeiro comportamento dos homens quando estão ao redor da cruz de Cristo. A semelhança do comportamento que assaltou o coração destes soldados, eu começo a imaginar que tem muita gente nos dias de hoje que, de maneira insensível, de maneira distante do objetivo maior da cruz de Cristo, a única preocupação que tem no que diz respeito ao seu relacionamento com o Senhor é obter alguma vantagem material que Deus possa entregar para ele. Me permita ser bastante objetivo e sincero com a amada igreja do Senhor hoje à noite. Em outras palavras, através desta comparação, por intermédio do que o Espírito Santo do Senhor está nos mostrando pela sua palavra, nós estamos vivendo nos dias de hoje uma época em que as pessoas são capazes de sair dos seus lares, são capazes de saírem de suas casas para vir à igreja, não para adorar ao Senhor, mas saem das suas casas para fazerem barganha com Cristo. Se o Senhor me der, eu te adoro. Se eu ganhar alguma coisa, eu te glorifico. Se a túnica for comigo, eu vou me lembrar de ti. Mas Deus te trouxe neste primeiro domingo do ano de 2018, neste lugar que é santo, para dizer para você e para mim que independente do que Ele me der, eu vou levantar as minhas mãos e vou adorá-lo na beleza da sua santidade. Algumas pessoas estão confundindo o que é ser igreja. Algumas pessoas estão brincando de ser crentes nos dias de hoje. Tem crente que é capaz de passar as 2 horas do culto
imaginando mais ou menos o seguinte: não adianta este pregador pedir para eu dar glória a Deus, porque eu só vou dar quando eu sentir ou quando eu receber alguma coisa. Tem crente que está vivendo com o seguinte comportamento: hoje é o último dia que eu entro na Assembleia de Deus em Campinas. Se Deus me der o que eu vim buscar da parte dele, eu vou continuar. Se ele não me der, a partir da próxima semana eu já vou procurar outra igreja dentro de Goiânia, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo de ser membro desta igreja e não ganhar, e não obter, e não ter, e não levar a túnica de Cristo para minha casa. Aí eu começo a imaginar, e quem tem ouvidos já vai entendendo o que o Espírito Santo do Senhor ministra à sua igreja. Quão hipócritas nós somos muitas vezes, quando levantamos a nossa mão para adorar ao Senhor. Lá na cidade de Curitiba, onde eu congrego, onde eu sirvo ao Senhor, nós cantamos um hino que é conhecido em todo o Brasil. Eu acredito que você também conhece ele. Esse hino diz assim, ó: te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Senhor. Aí eu comecei a cantar um dia este hino, e eu comecei a imaginar o seguinte: te louvarei, não me importam as circunstâncias. Pode me faltar dinheiro, eu posso estar doente, eu posso estar enfrentando uma dificuldade, eu posso estar no meio de um deserto. Nada vai impedir que os meus lábios se abram, o meu coração se rasgue na presença do Senhor. Se você já começou a entender o que o Espírito Santo do Senhor está ministrando aos nossos corações, independente de receber ou não aquilo que você veio buscar da parte do Senhor, este culto só tem razão de existir a partir do momento que a minha motivação é abrir os meus lábios e dizer: eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, és o anelo da minha alma. Tu estás sobre todo nome, o Senhor reina sobre todas as nações. Aleluia. Eu estava no estado de São Paulo há alguns anos atrás, e eu percebi que um jovem com deficiência visual estava muito feliz naquele culto. E ele erguia sua mão, ele abraçava quem estava do seu lado. Você sabe que a alegria contagia. Se você chegou hoje neste culto e sentou do lado de alguém que é alegre, por mais triste que você pudesse chegar a este tempo, a alegria desse irmão que adorou, que louvou o nome do Senhor Jesus, que orou, que foi grato ao Senhor por mais um dia que o Senhor o concedeu, em algum momento te influenciou. Agora também é verdade que às vezes a gente chega na igreja e tem um irmão mais desanimado que relógio sem pilha, irmão que não liga como ventilador fora da tomada, e é um negócio que pega, é um negócio que contagia. Você olha para ele e diz: a paz do Senhor, meu amado. Ele não responde nada para você. Parece que ele não se alimenta há 3 dias, não toma água, não tem alegria nenhuma. Às vezes eu digo assim, dá até medo de chegar na igreja, às vezes sentar do lado de um irmão triste como esse. Mas como é bom quando a gente é contagiado. E olhando para aquele garoto, um jovem, era um culto de domingo à noite como esse, ele estava de óculos escuro, óculos de sol, naturalmente para esconder a sua deficiência visual. Mas nada naquele culto impedia aquele garoto de levantar a mão, adorar, glorificar e exaltar o Senhor. E eu estava naquele culto muito desanimado. Sabe aquele dia que você vai arrastado para a igreja? Se você não for para a igreja, a sua roupa pula do guarda-roupa e vem sozinha para a igreja, porque ela já conhece o endereço da igreja de cor. Eu estava lá no púlpito, desanimado, os irmãos cantando, levantando a mão, e eu ali, cabeça baixa, murmurando, braço cruzado, olhando para o relógio, porque crente que não tem compromisso em cultuar a Deus, a única preocupação dele é ficar ligado no seu relógio, imaginando que horas esse pregador vai parar de falar, porque eu já não estou aguentando mais. Quando acabou o culto, aquele cego trazido pelos seus amigos ficou assim, na lateral da escadaria da igreja. E quando eu desci, ele me deu um abraço. Ele me deu um abraço e disse: Eliel, você não sabe o quanto eu gosto de você.
E eu fiquei imaginando, mas ele nem me conhece para dizer que gosta de mim, a gente nem tem intimidade, a gente não fala, a gente não conversa, a gente nunca está junto. Ele diz assim: Eliel, eu queria dizer para você que se eu tivesse 10% da alegria que você tem, a minha vida ia ser bem diferente. Pensa na vergonha que eu fiquei. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, se puder ter um arrebatamento para mim, só agora me leva. Porque o que eu vou dizer para esse rapaz? E ele me abraçava e não me soltava mais. Aí um dos amigos dele olhou para ele e disse: olha, solta ele, a gente tem que ir embora. A gente tem mais ou menos uns 40 minutos de caminhada. Eu falei: como assim 40 minutos de caminhada? O amigo dele disse o seguinte: é porque daqui da igreja até a casa dele não tem ônibus, a gente não tem carro, a gente caminha 40 minutos a pé para chegar em casa. Eu comecei a entender e eu comecei a me lembrar que enquanto eu estava ali no púlpito com a cabeça baixa, com o braço cruzado, reclamando da minha vida, dizendo: eu só vou dar glória a Deus quando eu sentir alguma coisa, eu só vou glorificar a Deus quando eu receber alguma coisa. Tinha um menino que tinha muito mais dificuldade de viver do que eu, mas a alegria da presença de Cristo na sua vida, ele não tinha vergonha de exteriorizar. Ah, se eu fosse você, por alguns segundos só, independente de ter recebido alguma coisa ou não esta noite, eu só ia dizer para o meu Senhor uma palavra de louvor, uma palavra de adoração, uma palavra de gratidão pela minha vida, pelo perdão dos meus pecados, pela alegria de estar reunido na sua presença hoje à noite. Aleluia. Hoje está tão difícil adorar o Senhor, está tão difícil, que se a gente não tiver um momento no culto para adoração, nós não adoramos mais. E eu não gosto de ser hipócrita em cima do púlpito, pregar uma coisa que eu não vivo. Eu não vim dizer para você que é fácil, a todo momento levantar a mão, dizer aleluia, glória a Deus, obrigado. Se durante esta semana toda eu enfrentei dificuldades, eu creio que estou falando com alguém aqui que já nestes primeiros dias do ano de 2018 está preocupado. Alguns irmãos estão aqui, mas já estão preocupados com os problemas que vão enfrentar amanhã cedo. Amanhã, segunda-feira, será tranquila para alguns de nós, mas para outros que aqui estão, já será uma semana de dificuldades, uma semana de enfrentamento de desafios, e você está preocupado, e você ainda não conseguiu nem sentir esta alegria do Espírito Santo. Mais uma vez, em nome de Jesus, que esta canção que eu comentei com você agora, possa ser uma realidade na sua vida, e você vai iniciar esta segunda-feira dizendo: te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Senhor. Levanta sua mão para o céu mais uma vez. Eu te adoro, meu Deus, independente daquilo que eu vou receber desse culto hoje à noite. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os soldados não estavam preocupados com Cristo. Os soldados estavam preocupados com o que poderiam extrair de Cristo. Quando você abre a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 39, a Bíblia Sagrada nos apresenta um segundo grupo de pessoas. E quando a palavra do Senhor no capítulo 27, verso 39 de Mateus apresenta este grupo, ela fala de um grupo de pessoas que na frente da cruz de Cristo blasfemavam de Jesus e balançavam as suas cabeças. Quando você vai no capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus, lá no versículo de número 40, a Bíblia diz que além de blasfemar, além de se comportarem de maneira irreverente e de balançarem as suas cabeças, o versículo de número 40 diz que eles se voltavam a Jesus e diziam: não foi o Senhor que disse que poderia destruir este templo e em 3 dias poderia reedificá-lo? Salva-te agora mesmo, diz Mateus capítulo 27, versículo de número 40. E o versículo 40 termina dizendo assim, ó: este grupo de pessoas olhando para Jesus dizia o seguinte: se tu és o Filho de Deus, desce agora dessa cruz,
quando eu olho para esse texto, eu consigo identificar o segundo tipo de comportamento de pessoas que estão ao redor da cruz de Cristo. O comportamento de irreverência e também de escárnio. Diferente do primeiro grupo, que era o grupo dos soldados romanos, este grupo é diferente. Ele é diferente porque o primeiro era constituído de militares. O primeiro era constituído de soldados que estavam executando uma sentença do Império Romano. Este segundo grupo, apresentado no capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus, diferente do primeiro, é um grupo constituído pelos representantes da lei, pelos representantes da ordem e também pelos representantes da justiça. Este segundo grupo também era representado pelos principais sacerdotes, pelos principais escribas e também pelos principais anciãos. Eram os líderes da religião que estavam diante de Cristo, duvidando do poder dele, da palavra dele, da dimensão da sua glória e do seu poder, e na sua frente negavam o seu poder, ridicularizavam a sua existência, duvidavam da sua capacidade e balançavam as suas cabeças num gesto de negação e desprezo total de Cristo Jesus. Quando eu olho para o comportamento da liderança religiosa, a semelhança do que aconteceu com os seus comportamentos, eu consigo identificar no dia de hoje gente que é capaz de vir à igreja, à casa de Deus, e se comportar de maneira irreverente, zombando de Cristo, escarnecendo do seu poder. À medida que o culto está acontecendo, ele está olhando e imaginando: ei, esse culto não vai chegar a lugar nenhum. Olha, o hino que o grupo de louvor está cantando é o mesmo da semana passada. Repetiram. Quer ver que eles vão errar quando chegar no coro? Desafinaram. Eu sabia, eu já venho a esta igreja há tanto tempo. Eu sei que eles sempre erram quando chega nesse momento. Quando o momento da leitura bíblica oficial é feita, ele fica imaginando: meu Deus, misericórdia, tanto texto bonito na Bíblia. Ele foi ler o Salmo de número 23. Salmo de número 23 é para criança. Salmo de número 23 é lá para os cordeirinhos, para os amiguinhos de Cristo. Nós nem deveríamos ficar lendo o Salmo 23 no meio da congregação. Gente reverente e escarnecedora, à medida que Deus está falando por intermédio da sua palavra, ele fica procurando um erro. Olha como ele errou na concordância gramatical. Ele não conhece a nova gramática da língua portuguesa. Olha como gaguejou, olha como escorregou. Lá no púlpito de Curitiba, um dia desses, um irmão anotou quantos erros de concordância gramatical um dos nossos pastores cometeu no momento em que estava compartilhando a palavra que Deus havia dado a ele. Mas eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, porque eu creio que diante de Cristo Jesus, que está vivo, ressurgiu dentre os mortos, nós estamos aqui acreditando no seu poder, acreditando que algo vai acontecer, acreditando que um milagre será realizado no nosso meio hoje à noite. Se é verdade isso, e se você acredita nisso, adora e celebra o nome do Senhor seu Deus. Um dia uma irmã chegou para mim na cidade de Curitiba e disse assim: eu não vou perder meu tempo de ser membro dessa igreja. Eu disse: é verdade, irmã, não perca o seu tempo mesmo. A senhora vai para onde? Ela me disse assim: para uma igreja que abriu aqui recentemente. Lá existe um pastor que ele fica bastante suado quando ele prega, e ele passa o lenço assim em cima do suor dele, e ele joga o lenço em cima da gente. Quando aquele lenço suado cai em cima da gente, milagres acontecem. Falei: misericórdia, eu vou suar bastante no púlpito, que é para ver se isso aí é verdade mesmo. Eu comecei: a senhora tem certeza que é isto que a senhora quer? Ela disse: sim, porque eu não aguento mais vir nesta igreja e não acontece nada comigo, só na vida dos outros. E a senhora vem aqui nessa igreja só para receber milagre? Eu falei para ela. Ela disse: sim, é isso que me interessa. Se não for para receber milagre, eu não vou perder meu tempo de me reunir com esses crentes aqui na cidade de Curitiba. Aí eu me lembrei de um hino que a gente canta, e vocês conhecem bem aqui, que diz mais ou menos assim: vocês já vão me perdoando. Eu não sou cantor, viu? Mas vocês já vão me perdoando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Fecha os teus olhos comigo por alguns segundos só. Talvez você olhou para o relógio e falou: já são 8 horas, 36 minutos. Eu não vi acontecer nada hoje aqui. Se não acontecer nada hoje aqui, o teu Deus continua tendo o mesmo tamanho. Se não acontecer nada de diferente na noite desse culto, o poder do seu Deus não mudou. Se não acontecer nada do que você esperava ter acontecido até as 8 horas e 36 minutos, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. O teu Deus continua grande, o poder dele continua imensurável, a graça dele continua sendo derramada no nosso meio. Em nome de Jesus, entenda: eu entrei aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Os líderes da religião não estavam mais acreditando no poder de Deus. Quantas vezes eu e você entramos em um culto tão lindo como esse e não acreditamos que Deus vai operar um milagre na nossa vida, não acreditamos que seremos curados, não acreditamos mais que experimentaremos dias diferentes e novos, não acreditamos mais no poder de Deus sobre nós. Quantas pessoas nos dias de hoje vivendo à base de testemunhos de outras pessoas, pessoas que já não têm mais experiência com Deus, pessoas que não têm mais o que compartilhar no que diz respeito ao que Deus está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, um ano de 2018 abençoado por Deus, um ano de milagres, um ano de vitória, um ano do agir de Deus sobre o seu coração. Aleluia. Quando a gente abre a palavra de Deus, ainda no capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus, no versículo de número 54, a Bíblia Sagrada nos apresenta um terceiro grupo de pessoas que estava ao redor da cruz. O primeiro eram soldados que estavam preocupados naquilo que poderiam extrair da parte de Jesus, no que diz respeito a um bem material. O segundo grupo de pessoas que nós vimos foram os líderes, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, que ao lado da cruz de Cristo estavam se comportando de maneira irreverente, zombando de Jesus, escarnecendo e duvidando do seu poder. Mateus no capítulo 27, versículo 54, a Bíblia diz de um centurião. E quando a Bíblia fala do centurião, no capítulo 27 de Mateus, verso 54, a Bíblia diz que o centurião e aqueles que estavam com ele guardavam a Jesus. E quando o centurião e esses que estavam com ele viram o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Preste atenção num detalhe. O centurião e os seus homens, ao olharem para Cristo, eles tiveram um comportamento que a gente diz ser superficial. Ou seja, eles se impressionaram com o que o versículo 54 descreve, com o terremoto e com as coisas que haviam se sucedido. Agora preste atenção no detalhe no versículo 54. A Bíblia não diz que o centurião e os seus homens, mesmo sendo testemunhas do que viram, se renderam a Jesus. O que a gente aprende com este terceiro grupo? Que existem pessoas que ao redor da cruz de Cristo vão ficar impressionadas com as coisas que elas veem, mas não se converterão e não se renderão aos braços de Cristo, o nosso mestre. Quando eu olho para o comportamento desse centurião, eu começo a observar que a Bíblia Sagrada faz referência a tantos outros personagens que, à semelhança deste centurião, se comportaram dessa maneira. Isto aconteceu com Faraó, isto aconteceu com Félix, isto aconteceu com Festo, isto aconteceu na Bíblia Sagrada com Agripa, isto chegou a acontecer também com Herodes, homens que se maravilharam, homens que se impressionaram, mas homens que não se renderam a Jesus. Aí vem a Bíblia Sagrada e diz assim para mim: Eliel, a semelhança do que aconteceu com essa gente,
Ainda existe gente nos dias de hoje que mesmo olhando para Jesus, a única coisa que ele consegue sentir é arrepio, a única coisa que ele consegue sentir é calafrio, mas ele ainda não teve uma experiência real comigo. Em outras palavras, eu estou compartilhando com a amada igreja do Senhor hoje à noite, que existe um grupo de pessoas que vem para a igreja, ele se emociona, ele derruba meia dúzia de lágrimas, ele até acha interessante o que aconteceu, ele olha para a pessoa, mostra os pelos do braço e diz: olha, eu estou todo arrepiado. Espírito do Senhor não arrepia ninguém. Este lugar não é um lugar baseado em emocionalismo. Quando eu entro neste templo e tenho um encontro real com Jesus, o meu coração salta de alegria, a minha alma pula de satisfação na presença do meu Senhor, porque eu não vim aqui para assistir, eu não vim aqui para participar de um momento de apresentação, eu vim me relacionar com o meu Deus. Aleluia! Eu já vi gente, você já viu gente que fica na porta da igreja no final do culto, olhando para os irmãos que estão ao seu lado e dizendo: você viu que culto bom? Que culto extraordinário? Que palavra interessante? Você viu como a palavra foi inteligente? Você viu como o pregador foi feliz? Você viu como os cantores entoaram uma música de adoração a Deus, dentro de toda a perfeição de técnica musical? Você observou? Aí o irmão que não estava ligado como você estava ligado diz: não vi nada disso. Aí alguém olha para ele e diz: mas você estava dormindo no culto? Não, eu estava ligado em Jesus, eu estava ligado no trono da glória de Deus. O que eu senti foi um pouquinho diferente de você. Meu irmão, Deus te colocou dentro dessa igreja hoje à noite, é para você experimentar alguma coisa de diferente. Você não veio só ouvir uma boa música, você não veio só ouvir uma palavra, você entrou aqui foi para sentir a presença do Espírito. E eu já pude sentir essa brisa suave, brisa que sopra, presença de Deus, presença do seu doce Espírito no nosso meio. A palavra de Deus, quando nos mostra este centurião, ela nos ensina que a nossa entrega precisa ser uma entrega plena, uma entrega total. Tem um irmão antigo, os irmãos mais antigos na fé aqui sabem melhor do que eu, que ele traduz bem esse comportamento. Não fomos chamados por Cristo apenas para nos impressionarmos, mas para nos entregarmos de maneira plena na sua presença. É por isso que quando a gente se entrega na presença do Senhor, a gente se lembra dessa antiga canção que diz assim: ó, em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar. Aí ele diz assim, ó: mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Fecha os teus olhos comigo. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Sabe quando? Quando tudo deixares no altar. Aí é onde você está sentado mesmo. Começa a se derramar na presença do teu mestre, começa a se derramar na presença do Senhor, começa a entregar os seus problemas na mão desse Deus Todo-Poderoso, e em fervente oração se derrama, se prostra, se coloca diante deste Deus com todo o temor do seu coração. Aleluia, 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 aleluia. Tudo que o inferno não poderia suportar hoje à noite era ver a vida de um homem e de uma mulher se derramando na presença do Senhor. Tudo que o nosso adversário não poderia suportar hoje à noite é ver uma igreja comprometida na adoração, comprometida na glorificação, comprometida na exaltação do nome desse Deus. Aleluia. Em quarto lugar,
palavra do Senhor diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 35, que um grupo de pessoas que olhava para Jesus, olhava para ele e ficava sem nenhuma reação. Interessante o texto bíblico em Lucas capítulo 23, versículo 35, que a expressão usada pelo escritor bíblico diz assim: e o povo, naquele momento de dor de Cristo, estava apenas olhando para ele. O quarto comportamento que marca pessoas que estão ao lado de Jesus é que existe um grupo de pessoas que é insensível à dor do mestre e é capaz de, diante do seu sofrimento, não sentir absolutamente nada e ficar apenas olhando para o Senhor. Eu diria, ou daria um nome a este grupo como sendo o grupo dos espectadores. Não faziam nada. Isso é coisa da minha cabeça, não está na Bíblia, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando que se isso fosse hoje, eles iam anunciar nos grupos do WhatsApp o seguinte: o que você vai fazer hoje? Não tenho nada para fazer. Vamos ver a crucificação de Jesus? Ah, mas não vai ter ingresso, não vão cobrar, não vai ser barrada a entrada? Não, vamos lá, pai, vamos olhar, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá ficar de braço cruzado lá, pelo menos o tempo vai passar. Matam tanta gente aí durante todos esses dias crucificados, mas hoje é um que se chama Rei dos Judeus. Vamos lá, vamos então. Totalmente insensíveis. Saíram de onde estavam para assistir um espetáculo de dor, de sofrimento e de morte. Tem gente que é capaz de sair de casa, vem para a igreja, ele já tem até um lugar reservado no culto. Deus me livre se alguém sentar no lugar dele. Ele já está tão acostumado a vir para o culto, para assistir o culto, que esse termo já se tornou normal entre nós. Eu assisti o culto domingo na igreja tal. Eu assisti neste final de semana a pregação sendo ministrada por fulano de tal. Porque nós nos acostumamos, nós consideramos normal assistirmos um culto. Você não entrou aqui para assistir nada. Você entrou aqui para oferecer alguma coisa a Deus. Você já percebeu que tem gente que diz assim, ó, o culto não foi muito bom. Tem gente que gosta de dar nota para o culto, já percebeu? Se eu fosse dar uma nota para o culto de hoje, eu ia dar nota 6. 6 passou, está na média. Mas não estava tão bom não, na semana passada era 8,7. Se você tivesse vindo aqui na semana passada, você ia ver que era culto. Agora essa semana, nota 6. Tem gente que gosta de julgar o culto. Acaba o culto ali no estacionamento. Olha, tomara que na semana que vem seja tudo diferente, porque hoje foi difícil, hoje foi só com um copo d'água mesmo, para descer aquele culto rodando aqui na minha garganta, porque parece que as engrenagens não se moviam, parece que as engrenagens não saíam do seu lugar. Se o culto foi ruim, com todo o respeito, é porque você é um crente ruim. Porque culto não é uma coisa que a igreja faz ou que a igreja dá. Culto é uma coisa que você trouxe lá da sua casa. Quando você abriu os seus olhos hoje, quando você começou a respirar hoje de manhã, você já começou a cultuar a Deus dizendo: obrigado pela minha salvação, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha saúde, obrigado pela vida da minha família, obrigado pela vida da minha igreja, obrigado pela tua proteção, obrigado por eu não ter morrido, obrigado por tudo que o Senhor já me deu. Ah, se eu fosse você, eu levantava a minha mão bem alto agora e eu começava a dizer em alta voz e bom tom que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso, que independente do que está acontecendo no início desse ano de 2018, nada vai arrancar do meu coração e do meu lábio uma palavra de adoração, de louvor e de exaltação ao nome dele. Aleluia. Culto bom, meu irmão, começou de manhã bem cedinho. Culto bom aconteceu na hora do almoço hoje. Enquanto pessoas não tinham o que comer, você estava sentado escolhendo o prato que você ia comer. Hoje à tarde, quando alguém não tinha onde descansar, onde dormir, você escolhia o quarto, a temperatura do ar-condicionado que você ia ficar.
Culto bom é aquele que você prestou ao Senhor no caminho da sua casa para cá. Quando alguém te fechou, você não reclamou. Quando alguém buzinou para você, você agradeceu a Deus. Culto bom é saber que você chegaria numa igreja e encontrar homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor. O culto bom é aquele culto que nos fez adorar o Senhor hoje, nos hinos congregacionais, nos cânticos com a igreja. Culto bom foi quando a gente abriu a Bíblia aqui no Salmo 96 e leu da alegria de exultarmos e celebrarmos o nome do Senhor. Culto bom é a presença garantida de Cristo no nosso meio. Onde tem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, eu garanto a minha presença no meio deles. Ele está aqui, eu já senti a presença dele aqui. Ele é real hoje aqui, ele é verdadeiro hoje aqui. Aleluia. Aleluia. O crente que veio assistir o culto, ele queria saber quem ia cantar antes. O crente que gostaria de ter um culto de excelência, ele queria saber quem era o pregador, porque dependendo quem seria o pregador, ele não ia sair de casa para vir à igreja hoje à noite. Agora o crente de verdade, que entende que o propósito, o motivo, a razão de ele estar hoje aqui à noite é Jesus, ele já chega ali cantando 526, dizendo assim, ó: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Aí, como ele não veio para assistir o culto, ele veio para ver o Senhor. Ele continua dizendo assim, ó: então minha alma canta-te, Senhor. Aí ele diz assim, ó: então, olha que lindo, olha que som mais lindo, olha que melodia mais linda. Este é o coro que vai adorar o Senhor na eternidade para sempre. Eu não entrei aqui para simplesmente ver, para assistir. Eu vim contemplar como você a grandeza do meu Deus, a grandeza do meu Pai. Aleluia. Sabe como essa história termina? Sabe como essa história termina? Com a autorização do bispo Ides, se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23, verso 39, o seguinte: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Lucas 23, 40, vem a resposta. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, disse aquele personagem, que na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este que está aí no meio nada fez. Lucas 23, versículo 42, a Bíblia diz assim: e Jesus, falando com eles, ouviu a seguinte expressão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O quinto e último comportamento daqueles que estão olhando para Jesus é o comportamento da crença, da rendição e da aceitação da eternidade ao lado de Cristo. Nos últimos momentos da vida de Cristo, um ladrão, um malfeitor, um marginal, um fora da lei, começa a trazer uma lição para toda a eternidade. Independente do que você viveu, até ter um encontro com Cristo, se o seu comportamento for um comportamento de crença no poder de Deus e de crença de uma nova vida na eternidade,
você encontra a mesma resposta de Jesus, hoje mesmo. Ele não falou vai ser amanhã, depois da manhã, esta semana, este mês ou neste novo ano, não. Hoje mesmo. Fecha os teus olhos comigo rapidamente hoje aqui à noite. O que Deus tem para você não está reservado para amanhã. O que Deus tem reservado para você depende do seu comportamento no dia de hoje. O que Deus reservou para a história da sua vida não vai acontecer daqui a 24 horas. Aquilo que Deus reservou para você, e o seu comportamento é quem determina isto, vai acontecer hoje, vai acontecer agora, vai acontecer neste instante. Porque aqueles que têm um comportamento que os levam a acreditar que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que têm um comportamento que os levam a acreditar que existe uma vida eterna preparada para os santos lá nos céus, são estes que são agraciados pela bênção do perdão, pela bênção da salvação, pela bênção da maior vitória que o ser humano pode ter, que é a vitória espiritual sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Com os seus olhos fechados, qual é o grupo que você tem feito parte nos dias de hoje? Com os seus olhos fechados, com os seus olhos fechados, qual é o grupo que você está fazendo parte até o dia de hoje? Eu termino as minhas palavras, enquanto você está com seus olhos fechados, adorando o nome do Senhor na beleza da sua santidade, trazendo à sua memória, à sua reflexão, a realidade do comportamento deste malfeitor. Eu creio que estarei contigo na eternidade. Enquanto você está com seus olhos fechados, você vai adorar a Deus, porque à medida que você estiver adorando a Deus, Deus vai te visitar aí onde você está. E enquanto nós formos adorar a Deus, nós já estamos nos preparando para isso. Você está com os olhos fechados, adorando a Deus, glorificando o Senhor, fazendo uma reflexão da sua vida espiritual. Eu preciso fazer um convite, um desafio muito especial hoje aqui à noite. Eu não vou me demorar, porque não é a altura da minha voz ou a velocidade das minhas palavras que vai convencê-lo ou que vai convencê-la. É o doce Espírito Santo do Senhor que passeia com liberdade aqui no nosso meio, que está ministrando aos nossos corações, que está ministrando ao seu coração, que está ministrando a sua vida na noite de hoje. Eu não sei, eu não te conheço, eu não sei quem é você, mas Deus te conhece, e porque Ele vive, nós cremos em um amanhã diferente. Onde está a primeira pessoa que tem coragem de sair do seu lugar e vir até aqui à frente e dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu não quero mais ser de um grupo que está desviado de Cristo, dos propósitos de Cristo, mas a semelhança do que aconteceu com aquele malfeitor, eu quero entregar o meu coração de forma plena, de forma real, de forma verdadeira. Eu quero experimentar uma vida diferente a partir de hoje. Eu quero ter um 2018 diferente do que eu vivia. Saia do seu lugar em nome de Jesus e venha aqui à frente. Meu irmão, minha irmã, você que está adorando ao Senhor aí, olhe para quem está do seu lado, ajude alguém, se coloque à disposição de alguém hoje aqui à noite. Diga para ele: eu vou com você, eu vou te acompanhar, eu quero ir com você até lá na frente. Não fique preocupado com o que vão pensar de você, não se assuste com o que vai acontecer com você. Deus não trouxe ninguém para constrangê-lo neste culto. Deus deseja te salvar, Deus deseja perdoar os seus pecados. Deus está com seus braços abertos hoje aqui à noite, aguardando você, aguardando você, aguardando você. Estou esperando você tomar esta atitude de fé. Aleluia. Estou aguardando você. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A decisão é sua.